Hoje a gente está iniciando mais uma série de mensagens. Você já deve ter percebido que aqui na igreja a gente gosta de trabalhar com série de mensagens. E essas séries de mensagens elas são importantes porque elas nos ajudam a mergulhar a respeito de um tema e elas nos ajudam a crescer mais a respeito desse tema. E se você gosta de estudar a palavra de Deus, eu quero te desafiar nesse ano de 2024, que você, quando vier ao culto ou vier para o ambiente de ensino da palavra, que você ache uma estratégia que couber mais ao seu estilo, para que você estude e se dedique sobre aquilo que a gente vai estar conversando e que o Espírito Santo possa ser esse nosso instrutor ao longo de todas essas ministrações, para que a gente cresça no conhecimento da palavra e a gente possa dar frutos a respeito disso, né? Primeira série de janeiro, a gente vai falar sobre entrega. Eu sei que não é muito comum a gente falar a respeito de finanças nas igrejas. Na verdade, já existe um bloqueio natural de muitas pessoas quando se fala de finanças, por conta de maus exemplos que a gente já viu de muitas igrejas, de muitos pastores, e isso acaba trazendo uma aversão no coração das pessoas a falar de finanças. Mas a palavra finanças ou dinheiro ou algo relacionado a isso é tratado nas Escrituras mais de 2.000 vezes. Na verdade, se você juntar todos os textos que falam de finanças, recursos, administração de recursos, você vai ter mais de 2.300 referências bíblicas falando a respeito disso. E pasmem, acaba se falando mais de finanças na Bíblia do que falando a respeito de fé e amor, por exemplo. E isso parece assustador, porque não se trata aqui de grau de importância, mas eu sei que eu e você acreditamos que o amor, como o amor de Deus e a fé em Cristo Jesus, é algo muito maior e muito mais importante do que dinheiro. E eu concordo com você, e a Bíblia defende dessa forma. Então, quando ela traz essa quantidade de referências, não quer dizer que finanças esteja acima ou seja mais importante do que os outros temas, mas, na verdade, mostra que é um assunto que precisa ser trabalhado e nós precisamos aprender a respeito desse assunto. A verdade é que muitas pessoas, por conta desses maus exemplos e às vezes por conta de não saberem lidar com a questão financeira, acabam evitando tratar desse assunto e sentem-se muito incomodados de tratar desse assunto. Eu não sei você, mas é possível que alguém aqui, de alguma forma, em alguma igreja, em algum ambiente de convivência, já deve ter passado por algum tipo de constrangimento a respeito do momento de tirar ofertas ou de pedir alguns recursos. E isso acaba gerando no coração das pessoas um pouco de resistência ao se tratar desse assunto. Mas na manhã de hoje eu queria conversar com vocês a respeito dessa nova série de janeiro, chamada Entrega. A gente vai falar a respeito de finanças, mas nós não vamos começar pelo caminho errado. Nós não vamos começar pela maneira deturpada ou distorcida de tratar esse assunto. Eu quero começar compartilhando com vocês sobre o que a palavra de Deus traz como princípio a respeito de finanças. E é através desse princípio que a gente vai decorrer todo o tema, em todas as ministrações, ao longo dessas 4 semanas. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a minha vida e a tua vida, e a gente possa crescer no entendimento da palavra a respeito desse tema. E não se preocupe, a gente não vai tirar nenhuma oferta especial no final e a gente não vai fazer nenhum tipo de apelo especial no final. A intenção aqui é que a gente, de fato, saiba o que a palavra quer nos ensinar a respeito de finanças. E o primeiro ponto a respeito do princípio que a gente vai começar a tratar é o princípio de honra. E eu não sei se você já deve ter percebido, mas a nossa geração ela tem perdido muitos princípios ao longo desse tempo. O tempo vai passando e muitas coisas vão sumindo nas características da sociedade, dela se organizar e das pessoas se relacionarem. E talvez isso seja um alerta de um distanciamento da própria vontade de Deus com relação ao seu povo e aos seus filhos. A palavra princípio, ela é um substantivo masculino que significa o que serve de base a alguma coisa, ou causa primeira, ou até mesmo raiz, razão. Esse é o significado da palavra princípio.
E é com base em princípios que Deus estabelece a sua relação, Ele fundamenta a sua relação com a criação. E a gente vê isso claramente expresso nas Escrituras. Por servir de base, esses princípios carregam o próprio caráter de Deus. E por isso eles são inegociáveis. No mundo atual, a humanidade tem perdido essas características e o povo que deveria carregar isso como algo inegociável acaba se portando como negociador desses princípios. E hoje a gente vive uma sociedade onde tudo tem um preço. E através desse sentimento em que tudo pode ser negociado, muitos princípios são abandonados, porque as pessoas acreditam que elas podem abrir mão desses princípios por algum benefício próprio ou por algum outro interesse. A gente tem saído da posição daquilo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz o seguinte: Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Verso 5, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como um tefilim, um filactério. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. E a gente percebe então que as pessoas têm saído desta posição de ouvir a palavra de Deus, de ter os estatutos do Senhor como algo guardado e preservado, e eles têm se distanciado. E alguns desses princípios têm se perdido e outros nem queremos considerar como princípios existentes. É possível que algumas pessoas considerem que isso é um resultado de uma evolução e de um progresso da sociedade. Ou seja, em função do progresso, alguns riscos e algumas consequências são aceitáveis e toleráveis. E, na verdade, a consequência disso tem trazido muito dano. Manter determinados princípios parece ser algo arcaico. A verdade é que, à medida em que a humanidade se distancia de Deus, ela abandona as características que deveria carregar consigo. À medida que andamos segundo os nossos pensamentos, criamos os nossos próprios padrões de valores e de princípios. E sobre finanças não é diferente. E existe um princípio em Deus que nós precisamos observar quando se trata de finanças. E eu quero abrir com você um texto muito conhecido, que você já deve ter lido, Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios capítulo 3, verso 9. Que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. E aqui, eis o princípio destacado que eu e você precisamos ter em mente, e eu queria destacar na manhã desse domingo. O princípio é honrar ao Senhor. E o que significa honrar ao Senhor? O significado da palavra honrar, honra, se você for pesquisar, é estimar, fixar valor, reverenciar. Só que quando você vai para este significado no original do hebraico, ele te traz um outro entendimento muito mais profundo. Do hebraico, honrar significa reconhecer o peso de uma pessoa. E a sua autoridade. E também pode ser traduzido por sustentar, pagar a conta. Olha a profundidade do significado da palavra honra. Sustentar, pagar a conta, reconhecer a autoridade de alguém, reconhecer o peso, a importância que uma pessoa tem. E quando a gente lê nas Escrituras, então, honra ao Senhor, o texto fala sobre uma forma de honra. Ele poderia simplesmente ter deixado aberto, mas ele deixa muito claro a maneira como nós devemos honrar, ou uma das maneiras que nós devemos honrar ao Senhor. E ele diz, nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda.
No Antigo Testamento, essas primícias, como funcionava? Basicamente, a organização da sociedade se dava sobre o cultivo. Então, você imagina lá uma plantação, um feixe de trigo, uma área de trigo plantada, e o que representava a primícia? Representava que o dono da terra chegava naquele campo cheio de plantação de trigo, ele abraçava o máximo que ele conseguia com um braço, trazia para perto de si, e com a outra mão ele estava com a foice. E aí ele cortava com a foice. Aquilo que ele trazia para si era o resultado da primeira colheita, seria a primícia daquilo que ele estava oferecendo ao Senhor. E ele então levava ao templo essa primícia e oferecia ao Senhor, entregando aos sacerdotes. Nós não vamos entrar hoje, nem vamos tratar disso agora, com relação às práticas que estão ligadas à antiga aliança ou à nova aliança. A gente está tratando hoje apenas sobre um princípio. O princípio de honrar ao Senhor. E nesse princípio de honrar ao Senhor, a gente percebe que esse conceito e o significado da palavra honra, ele está na prática colocando Deus na frente de tudo aquilo que envolve a vida do ser humano, a vida da pessoa. Biblicamente, a primícia vai além da gratidão. Primiciar significa santificar a primeira parte de algo ao Senhor. Se você for comigo em Romanos, capítulo 11, verso 16, a gente vai ler o seguinte: se é santa uma parte da massa que é oferecida como primícia dos frutos, a massa toda igualmente a é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Nesse texto, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência entre a prática da primícia praticada pelo povo, com o fato de Deus ter apresentado Jesus como a sua primícia. E aí quando ele fala, a raiz é santa, todos os ramos são santos. Ele está falando de Cristo aqui. Ele está falando, se Cristo que é a raiz é santa, nós que somos os ramos enxertados nele, nós somos também santificados através da vida de Jesus. E aí o apóstolo Paulo faz uma referência sobre a prática das primícias entregues e ofertadas pelo povo, dizendo exatamente isso. Se você apresenta ao Senhor a primícia e apresenta em oferta e santificação ao Senhor por conta de honra que Ele é para a sua vida, não só essa parte que foi apresentada é santificada, todo o resto é santificado. Assim como nós também estamos santificados em Cristo Jesus. É por isso que faz sentido todo o restante do texto de Provérbios que a gente acabou de ler, porque a promessa é a seguinte: se nós apresentarmos ao Senhor em honra os nossos bens e as primícias da nossa renda, há uma promessa vinculada a esta atitude, a esta postura de honra. E a promessa é exatamente essa: provisão e fartura que vem da parte de Deus. Infelizmente, as pessoas têm usado esse texto como se fosse uma atitude racional. Eu faço uma coisa e automaticamente eu recebo algo. Não se trata disso. Se a gente for cumprir um princípio diante do Senhor desta forma, nós iremos nos frustrar. E, na verdade, tem muitas pessoas se frustrando. E aqui entram os maus exemplos de muitos cristãos e de muitas igrejas, porque elas acabam gerando na mente das pessoas que é apenas um mercado, uma troca. Você faz e você recebe. O diabo não toca na minha vida porque eu sou dizimista. O gafanhoto migrador e tarará não vem para mim porque eu faço isso, que eu faço aquilo. Não é isso que a gente aprende nas Escrituras. A gente aprende nas Escrituras um princípio. E quando a gente obedece este princípio, a gente colhe o resultado daquele que prometeu algo a respeito da honra a este princípio. Existem outros momentos na Bíblia em que o Senhor age da mesma forma. Existe um mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E existe uma promessa a respeito de quem cumpre este princípio. Qual é a promessa? Você terá vida longa sobre a terra. Esta é a promessa. Significa dizer que quando você não honra o seu pai e sua mãe, você vai ter dias curtos. Quer viver mais? Honra teu pai e tua mãe. Quer viver menos? Desonra teu pai e tua mãe. Ele prometeu que faria isso. Então, ele estabelece um princípio, que é um estatuto, e a gente, à medida que nós honramos o princípio, nós colhemos o fruto da promessa daquele que estabeleceu o princípio. É dessa forma que nós precisamos entender a respeito das Escrituras. Assim como eu usei esse exemplo a respeito de honrar pai e mãe, existe um princípio estabelecido em relação às finanças, em relação às nossas vidas. Honre ao Senhor
E à medida que você honra ao Senhor, é o fato de você honrá-lo que traz como consequência o que ele prometeu. Haverá abundância e provisão. Os princípios de Deus, eles são eternos. Eles são estatutos perpétuos. Você já deve ter escutado isso, essa expressão estatuto perpétuo. No Antigo Testamento, Deus revelou esses estatutos e alguns estavam relacionados a rituais e outros ligados a procedimentos literais. Mas no Novo Testamento, a maneira de identificar esses estatutos muda, mas o princípio continua o mesmo. E eu quero trazer para você 2 exemplos disso, para que a gente aprenda a ler nas Escrituras aquilo que é princípio, que é estatuto eterno de Deus, e aquilo que é ritual, aquilo que realmente foi abandonado numa época de aliança em relação a outra aliança. A primeira, eu queria que você lesse comigo Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 9. Gênesis 17, 9. Declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás à minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos, e os que foram comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada em vossos corpos, será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado no meio do povo. Ele rompeu a minha aliança. O que a gente está vendo aqui? Deus estabelecendo a aliança por meio da circuncisão. Antigo Testamento, um ritual. Todo menino precisava ter o prepúcio cortado. Agora, o princípio era ter que literalmente cortar o prepúcio, ou o princípio era uma aliança? Como é que a gente vai enxergar isso na Bíblia? Porque aqui está dito que é um estatuto perpétuo. Se é perpétuo, tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança deveria ser enxergado isso. E aí eu vou com você agora para Romanos capítulo 2. E aí você vai perceber em Romanos capítulo 2, no verso 25, que a gente entende agora qual é o princípio, porque o princípio é eterno. O ritual foi abandonado porque fazia parte de um ritual da primeira aliança. Como o princípio é eterno, a gente precisa enxergar ele na Bíblia, não só no Antigo Testamento, a gente precisa enxergar ele no Novo. E olha o que diz: porquanto a circuncisão tem o valor se obedecerdes à lei. Mas se tu não obedecerdes à lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Verso 28. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração no corpo físico. Verso 29. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí o apóstolo Paulo, então, aponta que o princípio não é mais o ritual de cortar um prepúcio na carne, mas é sim de nós termos um coração entregue e consagrado a Deus. É desse exercício que eu e você precisamos fazer nas Escrituras. Tudo aquilo que foi estatuto perpétuo do Senhor, nós vamos encontrar estabelecido em toda a palavra. E a gente precisa aprender a extrair o princípio e não a atitude. Porque na antiga aliança, algumas coisas não foram colocadas como perpétuas
para a nova aliança, na maneira de fazer, mas no princípio, o princípio do Senhor, ele é eterno. Eu quero trazer para você um segundo exemplo. Abre comigo Êxodo 30, 34. Êxodo 30, 34. Eu quero falar com você sobre a oferta de incenso. Olha como ela era feita no Antigo Testamento. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores. Moerás parte dele até virar pó, e o depositarás diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e serás para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante, para uso pessoal ou coletivo. Considerai esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do povo. As ordens de Deus a respeito do incenso. Aí eu pergunto para você, qual foi o princípio que Deus estabeleceu disso aqui dos incensos, que a gente pode encontrar no Novo Testamento? Você recorda? O que é incenso no Novo Testamento? Abre comigo Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Vamos ver o que é incenso na nova aliança. Incenso é o que a gente fez agora há pouco, antes da palavra. Olha o que está dizendo aqui. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. Verso 8. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, o incenso no Antigo Testamento, você está vendo que era juntar um monte de elementos aromáticos e que precisava ser usado especificamente para adoração a Deus. E especificamente não podia ser usado para você passar como perfume. Era para ser usado e queimado no momento da oração, da adoração a Deus. E no Novo Testamento, qual é a expressão que chega como incenso suave nas narinas do Senhor? As ações de graça dos santos, a postura dos santos, as orações dos santos. Dessa forma, o que eu estou querendo construir com você, e eu peço que o Espírito Santo nos dê graça para entendermos isso, é que mais do que nós focarmos os nossos olhos nas atitudes, nos rituais, nós precisamos guardar aquilo que vem antes, que é fundamento, que é o princípio. Se eu e você guardarmos o princípio no nosso coração, nós estaremos honrando a Deus. E a gente não vai carregar no nosso coração o peso e a preocupação se o que a gente está fazendo, ou se o que precisa ser feito é porque fulano, ciclano, beltrano está mandando fazer, ou se porque não faz parte mais do ritual. Nós precisamos entrar nas Escrituras e mergulhar nas Escrituras, entendendo um princípio. E os princípios de Deus, eles são eternos. Então, honrar a Deus com os nossos bens e as primícias da nossa renda são um princípio, é um estilo de vida que nós precisamos viver. E viver este princípio remete ao fato de nós reconhecermos verdadeiramente quem Deus é e qual o seu verdadeiro lugar nas nossas vidas. E aqui eu entro no segundo ponto da ministração de hoje, que é o lugar de Deus. Em que lugar Deus está nas nossas vidas, no nosso coração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa daquilo que a gente entrega. O mais importante não é o que nós fazemos para Deus, porque isso não muda quem Ele é. A gente fazendo ou não fazendo, Deus é imutável. Mas esse gesto, ele regula o nosso coração sobre o amar a Deus sobre todas as coisas. De colocar Deus no seu devido lugar. Abre comigo em Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas 14, verso 25. Diz o seguinte:
Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se a ele, a multidão lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está trazendo um alerta e está destacando sobre uma disciplina no nosso coração a respeito do seu devido lugar, do lugar que ele deve estar. Lembra do texto de Deuteronômio que nós lemos no começo? Ouve, ó Israel, Deus é o único Deus, não há outro, ele deve ser o único a ser adorado, honrado e glorificado. Não há outro. E se você continuar lendo esse texto de Lucas 14, você vai perceber que após o verso 26, vem algumas parábolas, e essas parábolas são parábolas ligadas ao construtor. E ele diz assim mesmo: quem é a pessoa que, saindo para construir algo, fazer uma obra, ele não calcula antes o quanto que ele vai gastar, para saber se ele tem condições de construir e concluir a obra que ele está executando? A mesma coisa, qual é o sentido de Jesus falar a respeito deste cálculo como obra, e antes está dizendo que é necessário que aqueles que querem segui-lo precisam então colocar o seu coração separado do devido lugar de quem é devido. Jesus está dizendo: existe um preço, existe algo que vai nos custar, existe um sacrifício que vai nos custar, e nós precisamos entender que caminhar com Jesus, ser discípulo de Jesus, custará algo, e aqui a gente não está falando de dinheiro, custará algo no sentido da nossa disciplina do nosso coração. Custará algo porque em algumas vezes você vai precisar abrir mão de algum conforto. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando sobre o nosso pensamento, as nossas motivações. Aquilo que nos impulsiona de fato a honrar a Deus. Eu estava escutando a história de um pastor bem conhecido no âmbito nacional, o pastor Luciano Subirá. E ele contou uma história muito interessante. Ele disse que de todos os livros que ele já escreveu, que ele já publicou, todos, ele tem uma atitude que ele escolheu praticar desde a primeira edição do primeiro livro que ele publicou. E a atitude é a seguinte: ele tira o primeiro livro da caixa e ele entrega para a esposa dele. Ele diz que ele sabe que provavelmente alguns desses livros ela nunca leu. E ele não sabe quantos ela já leu e quantos ela não leu. Mas ele entendeu, ele disse que esse princípio que ele guardou no coração dele, que ele faz até hoje, é exatamente o princípio da honra. E ele conta que um dos livros que ele fez, ele estava viajando, ele parou na editora para pegar a caixa do livro, e o vendedor lá, o representante, abriu a caixa, puxou o primeiro livro e disse assim: este é meu. Aí ele puxou da mão do cara e disse: este não é seu. Aí ele se assustou, não esperava aquela atitude: este é da minha esposa. Aí o segundo que você quiser pegar, este é seu, mas este aqui é da minha esposa. Que atitude é essa? Uma atitude de honra. Quem já leu Bom Dia Espírito Santo sabe bem do que a gente está falando a respeito disso. O autor do Bom Dia Espírito Santo, eu esqueci o nome do autor, é o Billy Graham? Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. É uma atitude exatamente de honra ao Senhor. É como se ele estivesse entregando ao Senhor o primeiro momento do seu dia. O primeiro momento do seu dia. Ele acorda e ele levanta, e a primeira coisa que ele faz é dar bom dia ao Espírito Santo. Porque ele entende que o Espírito Santo, o Paracletos, deixado pelo nosso Deus, é aquele que está conosco como conselheiro todos os dias. Mas a gente precisa entender que essa atitude de honra, ela não é algo que se faz de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que praticar alguns atos, algumas atitudes, elas representam honra, quando na verdade elas não representam honra por conta da forma como está sendo feita. E eu acho fantástico quando eu mergulhei a respeito desse princípio de honra e percebo o quanto nós precisamos melhorar em relação a honrar a Deus e honrar as pessoas. Deus nunca vai mudar a posição dele. Satanás tentou usurpar esse lugar e não conseguiu. Mas as nossas vidas, o nosso coração, a gente pode destronar o Senhor dentro da nossa vida quando nós trocamos o primeiro lugar, o lugar de honra dentro de nós, e nós substituímos por nós mesmos. E
Quando a gente aprende e entende a respeito de honra, a gente começa a perceber que Deus não está preocupado com as coisas materiais, e Ele não está preocupado com quanto de dinheiro a gente tem ou pode ofertar a Ele. Não se trata disso. E algumas pessoas ainda vão dizer que a respeito dos recursos, algumas coisas foram estabelecidas por conta da lei, mas quando você vai para Gênesis capítulo 4, você percebe que este princípio a respeito da honra e das primícias já estava sendo ensinada por Deus antes mesmo da lei e antes mesmo da aliança. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, quando a gente ouve a história de Caim e Abel. E lá nessa história você percebe que o princípio da honra e o princípio que Deus estava estabelecendo já estava sendo apresentado à humanidade ali, antes de qualquer outra lei, antes de qualquer outro costume, antes de qualquer aliança firmada, como a gente leu ainda há pouco, a de Abraão. E diz o seguinte: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Verso 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. E aí eu quero trazer para você o significado da tradução passado algum tempo. Passado algum tempo significa dizer que da estação da colheita, ele não teve a atitude de escolher a primícia. De passado algum tempo é como se ele tivesse: primeiro eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou colher primeiro, eu vou separar os frutos primeiro, eu vou ver aquilo que vai sustentar durante aquele período para mim, e aí eu vou separando, e conforme eu for organizando a minha vida, eu vou separar aquilo que é do Senhor. O significado da tradução, quando você vai para o original, é isso que quer dizer. Ou seja, ele não entregou as primícias ao Senhor. Ele deixou passar esse tempo e ele apresentou alguns produtos do solo, ou seja, aquilo que lhe sobraria, aquilo que não lhe faria falta, aquilo que ele já tinha primeiro organizado toda a cabeça dele: isso aqui vai para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vai servir para isso, tal. Então, passado o período, ele pegou o restante e disse: agora isso aqui eu vou entregar ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. O que significa isso? Significa dizer que Abel, quando ele foi ao campo, chegou o momento de ofertar ao Senhor, ele chegou ao campo e ele viu assim: qual é a melhor ovelha que eu tenho aqui no meu pastor, no meu rebanho? Esta aqui é a mais gordinha, essa aqui é a mais perfeita, essa aqui é a que não tem mancha, essa daqui é a que tem o melhor resultado, o melhor desempenho, essa daqui é a que tem a melhor lã, essa daqui é essa aqui que eu vou tirar primeiro, e antes de cuidar de qualquer outra coisa, eu estou separando esta aqui e vou ofertar ao Senhor. E olha o que diz na parte B do verso 4. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Verso 5. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Verso 6. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Cabe a quem vencer? A cada um. Porque o pecado está à espreita. A espreita do quê? Do coração. E aqui ele está dizendo o seguinte: se tu procederes bem, não vai ser aceito? Se tu não procederes bem, não serás aceito? Então, por que o teu coração está furioso? Para onde Deus está levando Caim? Deus está levando Caim a sondar o seu coração. Para onde Deus está levando Caim? A ele olhar as suas intenções e as suas motivações. É para esse ambiente que Deus está levando Caim. E olha só como a chateação de ser reprovado traz um sentimento maligno à expressão e ao semblante da pessoa.
Deus não está interessado na oferta, mas na honra. Se fosse na oferta, ele aceitaria qualquer oferta, mas ele rejeitou não só de Caim, ele rejeitou também de Ananias no Novo Testamento, quando tentou enganar, quando fez a negociação junto com a sua esposa a respeito de um terreno. O detalhe está em proceder bem. Um trouxe das primícias e o outro daquilo que já era o final. Um outro exemplo que a gente tem a respeito disso é quando Jesus estava no templo observando as pessoas trazendo as suas ofertas. E ele mostrou para os seus discípulos que o que valeu muito mais não eram as vultuosas ofertas, mas a atitude de um coração sincero de uma pobre viúva que entregou apenas 2 moedinhas. Não se trata do valor, se trata da motivação do coração. A sobra, ela não é honra a Deus. O ponto de partida deve ser Deus. Eu lembro da minha avó, mãe do meu pai. Meu pai, algumas vezes, levava ela para o Bampará para tirar a aposentadoria dela, a pensão dela. E às vezes a gente ia junto com ele no carro. E ela recebia na boca do caixa, ela não recebia como a gente recebe hoje. E eu lembro, como se fosse hoje, eu com 10 anos, alguma coisa assim, ou 8 anos, sentada no carro, vendo ela entrar no carro, abrir a bolsa e começar a separar um dinheiro. Depois que ela separava o dinheiro, ela dobrava e disse: isso aqui é de Deus. Aí ela pegava o restante e guardava. Era a primeira coisa que ela fazia com o dinheiro dela. Ela separava e honrava a Deus. E não tem a ver com valor. Não tem a ver com rituais. Tem a ver com uma postura de honra. Mateus 15:8 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o ponto 3 e o último dessa ministração é a nossa postura. Não adianta honrar com os lábios se o coração estiver longe de Deus. E como fazer isso na prática? Bem, a prática é você trazer algo do coração aos atos. Se você tem a intenção de honrar a Deus e adorar a Deus, isso precisa sair do âmbito das suas boas intenções, precisa sair do âmbito dos seus pensamentos e dos seus sentimentos e ir para uma atitude prática. Romanos 13:7, dai a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, tributo, tributo, temor, temor, se honra, honra. Se nós estamos entendendo que o princípio da honra deve ser algo praticado e algo que nós devemos viver em relação a isso com Deus, nós precisamos hoje mudar alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos hoje olhar para dentro de nós e mudar e avaliar as intenções do nosso coração. Nós não estamos falando aqui sobre valores monetários, mas sobre um princípio. Nós não estamos falando aqui sobre costumes antigos ou algo estabelecido no tempo da lei e que foi abolido no tempo da graça, pois estamos aprendendo sobre um princípio revelado antes da lei e que estava presente inclusive na postura de Jesus. Nós não estamos esgotando aqui tudo sobre esse assunto, mas só o que vimos até aqui já é suficiente para revermos muitos dos nossos conceitos e valores e, consequentemente, os nossos procedimentos. E eu queria convidar você a se colocar de pé agora e experimentasse o gesto de sondar o seu coração. Pergunte para você mesmo: eu tenho te honrado, Deus? Eu tenho honrado com os meus bens, eu tenho te honrado com as minhas finanças e com tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Como eu posso colocar este princípio em prática, Deus, a partir de hoje? O Senhor tem te confiado o tempo que você gere, o Senhor tem te confiado o talento que você carrega, as habilidades que você carrega. Deus tem te confiado um tesouro que você administra. Sementes estão colocadas nas tuas mãos. Deus tem te dado relacionamentos, pessoas com quem você convive e se relaciona. Como você tem honrado ao Senhor? Como você tem honrado ao Senhor? Não quero que os nossos olhos hoje estejam focados nos benefícios, como os celeiros cheios. Não se trata disso. Se você for honrar ao Senhor olhando os celeiros cheios, você já está chegando diante da presença dEle com a motivação errada. Honrar ao Senhor é entender que Ele tem um lugar e que ninguém pode tirá-lo desse lugar. Honrar ao Senhor é entender que Ele está acima de todas as coisas.
Honrar ao Senhor é entender que Ele é o dono de tudo, inclusive da nossa própria vida e da nossa história. Honrar ao Senhor é entender que se não fosse a bondade e a misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Honrar ao Senhor é entender que não existe nada mais importante do que Ele. Se existe algo que nós aprendemos com Ele, é que quando se ama muito, se entrega o melhor. Ele fez a melhor entrega de todas. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pela minha vida e pela sua vida.